Tá bom. Ok, pastor. Então, irmãos, já falei aí com vocês, mas boa noite mais uma vez. Estamos contentes em poder começar mais o nosso culto online, contar com as famílias, com os irmãos, podermos nos ver, mesmo por essa tela, né? Mas poder nos ver, participar dessa comunhão tão boa. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor, lembrando também de outros irmãos que mais tarde podem, pela gravação, acompanhar o nosso culto, ou mesmo aqueles que têm dificuldade, né, e às vezes não podem participar conosco. É bom lembrar sempre esses irmãos, que Deus fortaleça, que Deus ajude. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por poder ver meus irmãos e irmãs, mesmo por essa tela, e podermos, ó Deus, participar dessa comunhão, desse culto na presença do Senhor, como famílias. Quero lembrar, ó Pai, não só nós que estamos aqui, mas outros que em algum momento podem participar vendo a gravação, Pai, que o Senhor abençoe também que essa gravação, que o que estamos construindo de culto ao Senhor aqui, também edifique a vida desses nossos outros irmãos que não podem participar online, assim também como aqueles, ó Deus, que não têm condições de participar conosco, nem agora e nem no momento, e nós, ó Deus, nos importamos e lembramos deles e pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, esteja assistindo cada família, cada criança, adolescente, jovem, cada homem, mulher, cada um dos nossos irmãos, Pai, que o Senhor assista eles com a fé, com a comunhão, mesmo, ó Deus, na distância. Abençoa assim, Senhor, cada um deles e nós aqui para esse culto, que o Senhor fique conosco, Pai, nos dirija, nos abençoe. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Louvor, né? Acho que é André com louvor. Então, boa noite, irmãos. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, quase que não sai isso aqui. 301. Valdeci vai compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, para quem não conseguem decorar os hinos do cantor, tá aí, tá bom? Ninguém tem desculpa de não cantar. Então, creio observar. Essa deve ser a nossa prática constante, né? Não só crer na palavra do Senhor, mas observar essa palavra, e isso vai nos levar a uma prática, a uma transformação eficaz, a uma transformação contínua, né? Não aquela transformação aparente que dura 1, 2 semanas, um mês, e depois a gente volta para a mesma coisa. Então, vamos cantar aqui, o meu cantor oficial vai me ajudar, tá bom? Então, vocês acompanhem aí. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia modas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar.
observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda, e delícia comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto Senhor, e com fé zelo os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Então, irmãos, eu continuo aqui comigo a tela e o áudio. Nós vamos agora ter um pequeno devocional, vamos pensar um pouco no texto da Palavra de Deus. Eu quero chamar novamente a atenção dos irmãos para os nossos versículos que nós temos colocado semanalmente. Esse é o terceiro versículo para memorização. E eu não sei quantos de vocês têm conseguido aprender, memorizar, guardar, mas nós temos procurado fazer essa dinâmica e desafiar os irmãos. São versículos que têm sido versículos bem simples, né? Bem conhecidos, e essa semana o nosso versículo também, ele é bem conhecido, é um desafio para nós atentarmos justamente ainda a palavra do Senhor. Então, eu vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com o nosso versículo, que são dois, na verdade, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. É um texto fácil de memorizar, eu penso, primeiro porque a referência dele é parecida com o versículo mais conhecido da Bíblia, né? O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3, 16. Então, João 3, 16, você pode lembrar, então, 2 Timóteo 3, 16. Só tem que mudar aí de João para 2 Timóteo, né? Então, a referência ela já começa a ser fácil para memorizar. O versículo também é fácil de memorizar, os dois versículos, e eu vou hoje compartilhar um pouco do que eu já compartilhei pela manhã, quando eu coloquei no grupo lá do WhatsApp da igreja, o versículo, já dando uma certa dinâmica ali para que nós pudéssemos aprender, e um pouco mais hoje ainda, tá bom? Eu não vou ficar aparecendo aqui na imagem, porque eu vou compartilhar com vocês a tela com o versículo, tá bom? Então, está aí o nosso versículo com a referência, né? Que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. São os dois últimos versículos do capítulo 3, né? E o texto está claro, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Talvez um pouco de dificuldade nós tenhamos nesse versículo pela sequência, né? É útil para ensino, repreensão, correção, educação. Eu lembro quando eu
comecei a memorizar esse versículo, eu me perdia na sequência, né? O que vem primeiro? A repreensão, a correção, vem primeiro o ensino, primeiro a gente confunde essas 4 palavras. Mas eu acho que hoje eu vou poder ajudar um pouco vocês no que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? Então, aí vai uma dinâmicazinha no texto para a gente poder compartilhar. Primeiro, nós vamos falar sobre 2 qualidades das Escrituras. Depois, nós vamos falar sobre 2 utilidades. Aliás, 2 não, 4 utilidades das Escrituras. E, por último, vamos falar sobre 3 finalidades das Escrituras. Tá bom? Antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual o melhor presente que você lembra que você já ganhou? Presente de aniversário, Natal, ou alguma outra comemoração que você teve, uma formatura, não sei, e de repente você ganhou um presente. Eu não sei se você lembra. Junto com essa pergunta do presente, vem a outra pergunta. Quanto tempo durou esse seu presente? Ele dura até hoje? Né? Se ele era doce ou salgado, ele já foi embora faz tempo. Né? Se ele era de usar, talvez, né, 2 anos no máximo, né, uma roupa, ou se ele era algo de lembrança, né, para você colocar na parede, né, um quadro, não sei, algo que um livro, talvez, alguma coisa assim, já dura mais, né? As escrituras, ou a escritura, melhor dizendo, é o melhor presente que nós temos neste mundo. Tá? É claro que eu não vou associar isso à salvação ou a Jesus Cristo, né? Mas em termos assim de um objeto, né? A Bíblia, a palavra de Deus como um objeto que é vivo também, né? A Bíblia ela é viva e eficaz, mas ela é um presente que deve durar muito, que deve ser usado muito, que deve estar sempre na nossa frente. Porque é um presente de Deus, que é a nossa primeira qualidade. A Bíblia ela é inspirada por Deus, tá? A primeira qualidade da Bíblia é que ela é inspirada por Deus. É um presente de Deus. Foi Deus que preparou e nos deu. Nós não podemos desvalorizar as Escrituras como algo comum, porque ela tem valor de acordo com quem deu o presente. Que também, às vezes, é um dos nossos critérios para valorizar os presentes, é quem nos deu, né? Olha, não quebra esse prato porque quem deu foi a minha sogra, né? Não deixa cair isso porque essa xícara eu tenho ela desde não sei quando, né? Quem me deu nunca mais vai me dar, né? Quem me deu isso nunca mais vai me dar. Então, às vezes também tem a ver com quem deu, né? E a Escritura, ela veio de Deus, ela foi inspirada por Deus. Que presente maravilhoso que deve ser guardado. Ela é inspirada por Deus. A segunda qualidade é que ela é útil, né? Ela não só é um presente que foi dado por Deus, mas ela tem uma utilidade. Essa é a segunda qualidade das Escrituras. Ela é útil, né? Ela não é inútil, ela não é desnecessária. Sabe aquele presente que você ganha, mas você já tem um igual? Né? Se torna inútil, né? Ou aquele presente que você ganha, mas não é o seu tamanho, não deu no seu pé, não deu né? E aí você se torna inútil se você não puder trocar, alguma coisa assim. Não sei se você já engavetou o presente, né? Ganhei, mas está lá guardado, né? Ficou anos e anos guardado, porque não tinha utilidade. A Bíblia, ela é um presente de Deus, alguém muito importante, e ela é útil. Essas são as 2 grandes qualidades da Bíblia, das Escrituras, né, da Escritura, neste versículo aqui. Vamos ver agora 4 qualidades, e aí eu vou... 4 utilidades, e aí eu vou tentar ajudar vocês a memorizarem a Escritura, tá bom? As 4
utilidades, elas vêm na sequência, né? Ensinar, né? Ensino, repreensão, correção e educação. Agora, observe que a Bíblia é tão lógica, ela é tão precisa, ela é tão clara, que ela começa pelo ensino. Começa até aquela musiquinha, né? A base de tudo é a educação, no sentido do ensino, né? A melhor profissão é o professor, porque é a profissão que forma as outras profissões, né? É onde começa, vamos pensar assim, é onde nós lembramos da professora que nos alfabetizou, alguma coisa dessa natureza, onde começa. Então, a Bíblia, na sua utilidade, o primeiro passo é esse, é o ensino. Ela nos ensina. É onde começa. Deus nunca vai nos provar, Deus nunca vai nos cobrar, Deus nunca vai permitir que venha algo sobre nossas vidas que Ele não tenha nos preparado para isso. Isso é ensino. A Bíblia nos ensina para que nós sejamos preparados, né? Prontos. Então, Deus começa por aí. Então, quando você for falar esse versículo, né? Toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino. É por lá que Deus começa. Aí, depois que vem o ensino, aí tem as duas palavras que elas basicamente andam juntas, repreensão e correção. Porque depois que a criança ela é ensinada, né, e se ela falha no que ela foi ensinada, ela é repreendida. E não só repreendida no sentido de não faz mais isso, mas ela é corrigida, faça isso. Não é interessante? Ela vem assim dizendo, olha, você errou, agora acerte. Você já sabe, você foi ensinado. Então, Deus lá do céu vê que nós erramos, Ele nos repreende com a sua palavra. E logo em seguida, com a sua palavra, Ele nos corrige, nos coloca na forma certa. Né? Na forma certa. Tá? E, por último, aí, educação, que talvez tenha um pouco a ver com o ensino, mas nem tanto, porque a educação, ela é basicamente quase que o fruto, né? Deus ensina, Deus repreende, Deus corrige e nós nos tornamos educados. E nós nos tornamos educados. Ela nos educa, a palavra nos educa. Então, a pessoa que é ensinada, repreendida, corrigida, ela se torna educada na justiça. Né? Ela se torna educada. Então, se eu conseguir entender essa sequência, né? A palavra de Deus, ela ensina, ela repreende, ela corrige, e aí ela produz a educação. Ela nos forja, né? Ela nos dá qualidades de educação. Qualidades de educação. Tá? Espero ter ajudado, porque essas são as utilidades da palavra. Ensino, repreensão, correção e educação. E, por último, as 3 finalidades, tá? Para que nós sejamos perfeitos, tá? E essa ideia de perfeito aí é completo, né? É a ideia que a carta de Tiago, ele vai falar sobre o chamado homem de ânimo dobre, né? A ideia de alguém que tem o coração dividido, alguém que tem a mente dividida. Como é difícil, eu não consigo me concentrar em 2 coisas ao mesmo tempo. Não dá. Se eu for dividir a minha atenção, eu não consigo fazer nenhuma das 2 coisas. E aqui, quando fala sobre perfeito, a ideia é justamente essa, é alguém que é completo. A finalidade da palavra, ela é nos tornar pessoas, e nós sejamos pessoas íntegras. A palavra integridade tem a ver com inteiro, completo. Né? Nós nascemos imperfeitos, em pecado, em maldade. E a palavra de Deus vem, nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa para que nós, então, ganhemos na perfeição. Sejamos aperfeiçoados, sejamos perfeitos. E aí, perfeitos e aperfeiçoados, perfeitamente habilitado, né? Perfeitamente habilitado.
ou seja, a palavra nos completa, né? Nos completa, nos torna perfeitos, para que nós façamos com perfeição. A palavra nos habilita, né? Ela tem essa finalidade de nos habilitar. Tá? Eu não sei se você teria coragem, né, de fazer uma cirurgia com um médico sem informação nenhuma, né? Eu não tenho. O que é que você é? Eu sou, sei lá, eu sou, né? Eu sou advogado, né? Mas você vai fazer cirurgia, você não está habilitado para fazer isso, né? Você não tem a habilitação para fazer isso. Então, a palavra de Deus, ela nos habilita, nos dá condições de nós cumprirmos. Com o quê? Com as boas obras. E o que são essas boas obras que aparecem aí? São as tarefas que Deus nos deu. Lá em Efésios diz que nós fomos predestinados para as boas obras. Ou seja, essas boas obras não são nossas, na verdade. Não somos nós que temos que inventar as obras, né? Mas sim, nós temos que fazer as obras que Deus nos deu para fazer. E essa é uma finalidade da palavra. A palavra de Deus nos ajuda a cumprir com a obra que Deus quer que nós façamos. Essas boas obras não são obras humanas, são as obras que Deus determinou para que nós fizéssemos, para que nós cumpramos essas boas obras. Mas tudo vem da palavra de Deus. Se ela nos ensina, se ela nos repreende, se ela nos corrige, se ela nos educa, nós vamos cumprir a obra de Deus, a boa obra de Deus, a obra que Deus nos deu para cumprir. Então, assim como Deus deu tarefa para Abraão, Deus deu para Noé, Deus deu para Paulo, né? Deus deu para Davi, boas obras também Deus nos deu para que nós cumpramos. E só vamos cumprir essas boas obras se nós formos ensinados, repreendidos, corrigidos e educados pela palavra de Deus. Então, espero que vocês consigam memorizar esse versículo. Ainda tem mais algumas dinâmicas para até sábado, né? Até sábado. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem, e eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, quando a gente fala a fim de que o homem, né, parece que a mulher não precisa, né? Não, cuidado, não é isso não, tá bom? Não é isso. Esse homem aí é o antropo, né? Lá no texto original está antropos, e foi traduzido por homem, ou seja, o gênero humano, que é a humanidade, né? Que se você é humano, seja homem ou mulher, mas se você é humano, né? E aí diz que não é qualquer humanidade, é a humanidade de Deus. Ou seja, a igreja, né? A fim de que o povo de Deus, a fim de que a raça de Deus, a fim de que o sacerdócio de Deus, a fim de que aquele povo de propriedade de Deus, né? A fim de que o homem de Deus, que não é somente o masculino, mas todos que fazem parte da família de Deus, tá? Então, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a boa obra, quem vai dizer se é boa, se não sou eu, é Deus. Então, o que Deus diz que tem que fazer, essas são as boas obras de Deus. Então, que Deus nos abençoe, não só a memorizar, né, mas aprender, né, com a palavra do Senhor. Que Ele nos ajude a guardar essa palavra no coração. Amém? Que Deus os abençoe e vamos seguir com o nosso programa. Bom, irmãos, seguindo com o nosso programa, nós vamos ter um tempo de oração, onde acho que a Gésia, junto com o Neemias, vai estar conduzindo aí esse momento de oração. Aí. Podem habilitar seus microfones. Boa noite, irmãos. Antes de a gente começar o nosso momento, a gente vai abrir para os irmãos, né, como a gente está fazendo, perguntando se alguém tem um pedido, um agradecimento, possa compartilhar e a gente
vai orar aqui. Se alguém está levando, não. Só abrir aqui toda a tela, para ver se tem mais alguém, né? Acho que não, né? Então tá. Pastor, fale, pastor. Pessoal, nós temos orado, né, no culto matutino, mas eu quero lembrar, não sei se vocês anotaram, orar pelo seu João Maria, né? Seu João é o pai da Mônica, tá? Ele está internado, né? Ele foi internado por conta de um infarto que ele teve, né? Mas chegando no hospital foi diagnosticado, além disso, Covid, né? Então ele está com Covid, mas ele está bem, mas está no hospital tratando, tá? A última informação que eu falei com a Mônica hoje, ela me disse que a perspectiva dos médicos é tratar o Covid para ainda marcar a cirurgia que ele vai precisar fazer, a cirurgia cardíaca, tá? Aparentemente ele está bem estável, né? Mas quem está no hospital internado é porque com certeza não está em condições de voltar para casa, né? Não está bem. Então nós vamos orar por ele. Eu também quero pedir oração por um pastor muito amigo meu de muito tempo. Ele está no Maranhão e ele está com Covid, né? Ele está numa UTI. O pastor Sérgio Luiz, ele é aqui do Pará, mas ele mora já há muitos anos, décadas, no Maranhão, já casado, tem seus filhos, acho que está até com neto já. E é um grande amigo e eu fiquei sabendo hoje da situação dele e propus a orar e quero compartilhar com vocês. Sérgio Luiz é o nome do pastor. Obrigado. Do pai da Mônica, nós tínhamos incluído já na lista, né? A Gésia já ia orar. Aí você pode orar também por esse pastor, tá, Gésia? Tu inclui aí na sua lista, por favor. A Júlia também tem algo. Pode falar, Júlia. Tá ligado? É para incluir também a tia Firmina. Ela vai precisar fazer uma tomografia para verificar a lesão, né? Até onde comprometeu, mas continua em coma. E os médicos estão acompanhando assim, fazendo alguns exames para saber como ela tem, né? Qual é o quadro real dela. Aí, eu não sei se já estava aí, mano, tia Firmina. Não, eu ia falar agora. Continuar orando por ela. Né? Gésia, você pode orar também por essa Firmina? Fica logo com todos os irmãos que estão na parte da saúde, né? Para apoio. Então tá. Tem mais alguém? Geraldo? Boa noite, irmãos. É uma preocupação aqui que todos nós do colégio estamos tendo. Amanhã é o retorno. Não sabemos como é que foi o comportamento de 350 crianças durante esse período de feriado. Foi um feriado longo e estamos um pouco apreensivos com o retorno dessas crianças amanhã. Então, que a igreja esteja orando para que o Senhor, Deus, segure essas crianças que, em algum momento, se relacionou com alguém que estava doente, enfim, foi à praia, né, que os pais possam ter sabedoria, né, para manter suas crianças em casa e ficar em casa diante dessa circunstância, né, que só vá o único que se guardou durante esse feriado todo aqui. Então, pedimos oração nesse sentido, irmãos. Gésia, esse pedido a Ritinha vai orar, tá bom? O retorno lá das crianças do colégio. Tá? Então, fica assim, a Gésia vai iniciar, depois a Ritinha e eu encerro. Tá bom? Podemos então. Eu inicio, é? Pode iniciar, Gésia.
Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai que está no céu, quero agradecer ao Senhor por mais esse culto aqui de quarta-feira, quando nós nos reunimos aqui por esse aplicativo, Senhor. E tem esse momento tão esperado, que é o momento da oração, o momento da intercessão. Mesmo cada um na sua casa, nós podemos fazer isso, Pai. Porque são tantos pedidos, são tantas coisas que nós precisamos interceder, precisamos orar. Nós somos gratos porque temos um Pai que nos ouve e nos responde segundo a sua vontade. Obrigada porque temos o Senhor para pedir. Se não tivéssemos este socorro, não sei o que seria de nós, Pai. Eu acho que vivíamos muito desesperados. Mas eu quero agradecer ao Senhor porque temos o Senhor, que é o nosso conforto, que é o nosso consolo, que é tudo para nós. Eu tenho alguns pedidos aqui, Pai, para fazer para o Senhor nessa hora. O primeiro pedido que eu quero apresentar ao Senhor é com relação a essa pandemia. Senhor, todos os dias têm sido nossas orações, nossos pedidos por isso, Pai. Nós sabemos que isso está no teu controle. Não temos nenhuma dúvida que está no controle do Senhor, Pai. Mas a tua palavra não nos proíbe de pedir. Nós não estamos aqui exigindo nada do Senhor, não estamos aqui decretando, determinando, muito menos colocando o Senhor contra a parede, como muitas pessoas fazem. Nós não estamos fazendo isso, Pai. Nós estamos humildemente pedindo ao Senhor. E se o Senhor quiser, se assim for a tua vontade, o Senhor possa dar um basta nessa pandemia. O Senhor pode dar uma ordem muito rápida e o mundo todo, Pai, vir a ter um descanso, uma tranquilidade com relação a essa pandemia. Nós não sabemos se é isso que o Senhor quer. Não sabemos se esse é o teu plano para a humanidade. Nós sabemos que no momento agora, o que o Senhor quer é que a gente conviva com essa pandemia. Então, Pai, enquanto o Senhor não der um basta em tudo isso, eu quero pedir ao Senhor que nos dê graça. O Senhor nos dá ânimo e nos dá coragem. A cada dia, quando nós acordarmos, que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor renove a nossa mente em Cristo, para que tenhamos o controle emocional na nossa vida, para conviver, Senhor, e viver em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, Pai. Deus, algumas pessoas dão crédito, se guardam, respeitam, obedecem, outras não, Senhor. Isso acaba gerando um conflito muito grande, até mesmo dentro das próprias famílias. Nós queremos entregar tudo isso para o Senhor e pedir ao Senhor que, em meio a esta pandemia, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, que o Senhor renove a nossa alegria a cada dia com o Senhor, porque não está sendo fácil conviver com tudo isso, Pai, mas o Senhor está no controle, isso nós sabemos. Nos ajuda a permanecer firme neste propósito, sabendo que o Senhor está no controle. E em meio à pandemia, tem muitas pessoas na nossa igreja e algumas pessoas nas nossas famílias que estão no grupo de risco. Estão sujeitos, Pai, a pegar esse vírus, e a gente sabe que se eles contraírem esse vírus, por serem grupo de alto risco, eles não vão resistir. Senhor, o problema não é a morte, porque a morte é lucro. A tua palavra diz que o precioso é para o Senhor a morte dos teus servos. O que a gente se preocupa, Pai, é de estar no hospital, sozinho. Ninguém pode estar lá, ninguém pode visitar, ninguém pode fazer nada. E mesmo quando a pessoa chega a falecer, o Senhor leva para a glória, mas fica aqui esse corpo e ninguém pode fazer velório, ninguém pode fazer nada. E essa é a nossa preocupação. Então, queremos apresentar essas pessoas do grupo de risco. Que o Senhor proteja até o dia que o Senhor quiser, com a tua permissão, Pai. E nos dá graça para entender. Temos a nossa família, na minha família mesmo. Eu tenho aqui meu esposo e minha mãe. Nós temos feito tudo o que nós podemos com os nossos esforços. Mas a tua direção é o Senhor que protege.
Eu entendo perfeitamente que é o Senhor que tem protegido, somente o Senhor, não são méritos nossos, não temos nenhum mérito de pedir o Senhor fazer. É o Senhor que quer assim, Pai. Não sabemos até o dia que o Senhor vai permitir eles terem guardado, mas eu te apresento a vida deles, assim como dos irmãos da nossa igreja, irmão Chiquinho, Senhor, que também é do grupo de risco. Alguns irmãos, como a irmã Fátima, com a sua filha, Pai. Oh, Deus, apresenta a irmã Fátima e aquela menina, Pai, que tem aquele problema e é tão difícil para a irmã Fátima. Mas toma conta das tuas céus, da irmã Meire, Senhor. Oh, Deus, que está sempre tão protegida pelo Senhor, tão guardada pelo Senhor. Nós louvamos tanto ao Senhor por isso, Pai. Tanto, tanto. E pedimos que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor quer. Eu quero te apresentar, Senhor, o seu João Maria, o pai da Mônica. Já foi colocado tudo aqui, a situação dele. Senhor, aquele senhor, ele já ouviu o Evangelho. E eu sei que em algum momento ele pode, Senhor, ter um momento de lucidez ali e refletir na sua palavra, refletir no que ele já ouviu e confessar o teu nome para ser salvo. Se o Senhor curar, nós vamos louvar ao Senhor por isso. Mas se o Senhor levar e a gente souber que ele aceitou a Cristo, também vai ser uma alegria para as filhas e para a igreja também, Senhor. Mas o Senhor faça segundo a tua vontade. Eu quero te apresentar a Luciana, Pai, que passou por um problema difícil, mas a gente vê quanto que ela é forte, ou a confiança dela no Senhor tem sido um esteio mesmo para a própria vida dela. Não sabemos o Tiago como vive, intimamente a gente não conhece ninguém. Ele deve sofrer por ter desejo de ser pai, mas, Senhor, que ele chegue a entender todo o teu propósito na vida do ser humano. Que eles entendam com tudo isso o que o Senhor quer, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer ensinar para eles. Ó Pai, eu quero te apresentar esse amigo do pastor. Ah, Senhor, como é difícil a gente ter uma pessoa tão chegada, um amigo tão próximo e ver que está numa UTI e a gente não sabe o que vai ser dali, se vai sair da UTI ou se o Senhor vai levar. Ó Deus, ajuda este irmão, ajuda esse pastor. Quero pedir ao Senhor que onde ele estiver lá nessa UTI, que o Senhor possa orientar os médicos que estão cuidando dele. Senhor, providencie tudo o que ele precisa para este momento tão difícil na vida dele. Quero te pedir pela esposa, pelos filhos, as pessoas próximas dele, os familiares dele que não podem ir lá, não podem visitar. Mas eu quero pedir que o Senhor dê o consolo, o conforto, que nessa hora eles entendam que o Senhor está bem pertinho dele, Pai. Nós estamos aqui tão longe do Maranhão, mas o Senhor está perto, bem ali dentro daquela UTI. Para nós é longe, para o Senhor nada é longe. O Senhor está conosco aqui, o Senhor está aí com ele lá. Então, Pai, que o Senhor possa agir no corpo do teu servo, tudo o que ele precisa para se recuperar desse problema tão sério, Pai, que está cometendo a vida dele. Eu quero também orar, Senhor, pela tia Firmina. Oh, Deus, eu peço pela vida dela, Senhor. Eu não sei o estado de consciência, mas ela está em coma. Eu não sei, Pai, se em algum momento ela vai refletir, se em algum momento ela vai ter lucidez, mas ela foi muito evangelizada. Ela ouviu a tua palavra, ela viu o testemunho da irmã Meire, de toda a família, Pai, que te conhece, as pessoas que já conheceram, Senhor, naquela família, já testemunharam com a sua vida para te assumir. Hoje ela está naquela situação. Então, Pai, que o Senhor cuide e direcione tudo na vida dela. Direciona os médicos para que se abrevie, Pai, todo aquele sofrimento. Não sabemos se o Senhor pode fazer um milagre. Sim, o Senhor pode fazer. Nós cremos. Mas se o Senhor não fizer também, que a gente entenda que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que faz o milagre e o Deus que não faz milagre. É isso que nós temos que entender, Pai. Eu peço que o Senhor te ajude a família da irmã Meire, consolando, Pai, porque não é fácil, muitas perdas, muitas tristezas, Senhor, não é fácil. Eu não sei, Pai, qual seria o meu limite para aguentar tudo isso, mas eu vejo que as tuas servas têm sido fortes, que o Senhor tem cuidado delas, e elas têm passado para nós, nos ensinado nesse sofrimento, Pai. Toma conta da irmã Meire, é a sua única irmã que ainda vive, Pai. Ajuda a irmã Meire,
da força, Senhor, que ela tem passado muita coisa, mas o Senhor tem dado graça, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigada por esse momento. Ouve nossas orações, ouve as nossas súplicas e nos responde de acordo com a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós continuamos na tua presença e nós queremos interceder agora em favor dos nossos irmãos ali no seminário, pedindo que o Senhor continue abençoando, Senhor, a família do pastor Cipe, Deus, a Carol, Pati, família do pastor Alex, Pai, e tantos outros irmãos também que nós conhecemos, que fazem a equipe ali no Palavra da Vida. Pedimos a tua graça, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos, naquilo que eles necessitam, seja na área financeira, na força, Senhor, e na saúde para desenvolverem o trabalho que eles precisam desenvolver ali no seminário. Que o Senhor dê a saúde dos teus filhos, Pai, e o Senhor livre do mal, livre do perigo, principalmente quando eles precisam sair ali para fora, para fazer suas compras, a resolverem os seus problemas. Nós sabemos que geralmente são nesses momentos que a gente se expõe mais, eu sei que eles passam por isso, mas nós oramos ao Senhor, pedindo que guarde-os, ó Pai, por favor, nesse tempo difícil de pandemia, onde nós sabemos que temos ouvido muito da expansão do vírus, ó Deus, da continuação dessa doença, mas nós oramos, Senhor, em favor dos missionários ali da Palavra da Vida, dos nossos irmãos. Nós agradecemos também ao Senhor pela vida deles, pelo auxílio que eles dão sempre à nossa igreja, ao nosso pastor, pela boa vontade, ó Deus, porque eles têm feito o trabalho também na nossa igreja, Senhor, abençoando nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Dispensa sobre eles a tua graça a cada dia. Também oramos pela Gabi, a nossa Gabi, do Geraldo, a Gabi também do pastor Alex. Oramos pela vida dessas jovens, ó Senhor, que têm se dedicado, têm tomado a decisão de continuar no seminário, estudando a palavra do Senhor, investindo o tempo delas em estudo da palavra, Senhor. O Senhor dê a saúde delas, que o Senhor continue dando o ânimo, a força que elas precisam para os estudos que elas precisam desenvolver, as leituras, o que elas precisam escrever. Senhor, são muitas as responsabilidades também que elas têm ali como estudantes. Mas nós oramos, ó Deus, pela vida delas e que o Senhor também abençoe na questão financeira. Deus, que o Senhor possa dar a elas, ó Deus, os mantenedores necessários que elas precisam, assim como também o apoio da igreja, desses jovens, assim como a nossa igreja também, que elas possam, Senhor, sentir o apoio e também sentir o Senhor suprindo todas as suas necessidades. Pai, nós oramos confiando que é o Senhor quem dá esse sustento, quem dá a saúde, quem dá as habilidades que elas precisam, Senhor. Nós temos entendido que tudo vem do Senhor. E nós, assim, oramos confiando também a vida delas em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de orar ao Senhor, pedir ao Senhor o teu cuidado, a tua graça, a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós assim oramos. Amém. Louvado seja o teu nome, meu Deus, na tua presença, queremos continuar intercedendo, Senhor Deus, e levando ao trono da tua graça, meu Deus, nossas orações. Quero, Deus, nesse momento apresentar as programações da nossa igreja, Senhor.
quero te apresentar, Deus, esse culto tão maravilhoso que tem acontecido nas manhãs, Senhor Deus, e como é bom, meu Pai, tão revigorante, Senhor Deus, para nós já iniciarmos os nossos dias, Senhor Deus, ouvindo da Tua Palavra, nos alimentando, Senhor Deus, da Tua Palavra, cantando, Deus, canções que nos falam ao coração. Deus, obrigado pelos irmãos que Tu tens tocado no coração, Senhor Deus, que o Teu Espírito tem, de alguma forma, trazido, meu Pai, para estarem juntos nas manhãs. Às vezes é tão complicado, Deus, levantar cedo, e sabemos que é muito esforço para alguns, devido ao cansaço do dia, mas nós te louvamos, Deus, porque de uma maneira maravilhosa Tu tem nos trazido, tem nos levado para estarmos na manhã, Senhor Deus, junto com o pastor e aprendendo de Ti também. Abençoa esse momento pela manhã, que mais e mais irmãos possam serem tocados pelo Teu Espírito, meu Pai, para que possamos juntos abraçar esse momento, meu Pai, e iniciar nossas manhãs já com uma palavra, Senhor Deus, te ouvindo e falando contigo e cantando, Senhor Deus, e te louvando. Abençoe, Deus, esse culto pela manhã. Quero orar também pelos cultos das quartas-feiras também. Te louvamos porque também é uma ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado pelos recursos também, de podermos, Senhor Deus, ter internet e junto com os irmãos, mesmo que separados, mas, Deus, juntos em um só coração, Senhor Deus, te louvando também, tendo essa oportunidade de falar contigo, de poder ouvir, Senhor Deus, os nossos irmãos, e também te louvar e aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus. Poder ouvir mais de Ti, Senhor Deus, inculcar na nossa mente mais e mais da Tua verdade. Quero te agradecer também pela EBD, os cultos, Senhor Deus, dominicais, que até então não estamos podendo fazer o culto à noite, mas te louvamos, porque temos tido a oportunidade, Deus, de ter esse culto dominical, Senhor Deus, pela manhã e no templo mesmo, infelizmente não podendo ter todos os irmãos juntos devido à aglomeração, mas obrigado, porque o Teu Espírito também tem levado os irmãos a estarem no domingo. Deus, temos sido muito edificados, Deus, já com o estudo de Romanos, já temos aprendido, Senhor Deus, muita coisa de Ti, só nesses 2 domingos já que iniciamos. E obrigado, meu Pai, porque podemos, Senhor Deus, ter essa liberdade no nosso país, de poder abrir as portas do templo, Senhor Deus, onde nos congregamos, e ter, Senhor Deus, essa liberdade de cantar louvores, de ser explanada a Tua palavra, de ser apresentado o Teu Evangelho, meu Pai. E obrigado, porque infelizmente sabemos que tem países que não têm essa liberdade. E aqui no nosso país te louvamos porque nós temos. Obrigado também, Senhor Deus, pelas reuniões que, ainda que paradas no momento devido à situação da pandemia, das reuniões das mulheres, dos homens, mas te louvamos, Deus, pela vida dos líderes que já estão trabalhando, já estão pensando em o que trazer, Senhor Deus, para nós, quando voltarmos, Senhor Deus, a nos reunir, mesmo que pela internet. Mas obrigado pela vida de cada um desses líderes que tem levantado, tem tocado, tem dado ideias, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens sido bom para conosco. Obrigado porque temos aprendido muito dele. E eu oro pela vida desses homens e dessas mulheres que estão à frente do grupo dos homens, Senhor Deus, e das mulheres também. Assim eu oro pela reunião dos jovens, que está acontecendo aos sábados também. Obrigado porque Tu tens tocado no coração dos nossos jovens. Tu tens, Deus, de uma maneira maravilhosa também
alimentado, assim, meu Deus, o coração desses jovens que poderiam estar fazendo muitas outras coisas por esse mundo, meu Pai. Mas obrigado, porque prove a Ti salvar cada um deles, Senhor Deus, trazê-los, Deus, para a Tua família. Obrigado porque nós podemos Te louvar pela vida de cada um deles, que nós vemos o Teu poder e a Tua ação, Senhor Deus, na vida desses jovens tão envolvidos na nossa igreja, tão comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o Teu evangelho. Eu rogo, Senhor Deus, pela vida de cada um deles. Continua os firmando, meu Deus, aqueles que estão fracos, aqueles que estão distantes, meu Pai, possam ser alcançados por Ti, possam ser trazidos de volta, meu Pai, para o Teu convívio, Senhor Deus. E fortalece esses que estão, Senhor Deus, aqui na nossa igreja, esses que estão trabalhando, esses que estão, Deus, fazendo a Tua obra. Assim, Deus, eu oro pela vida também do meu pastor, Senhor Deus, da sua família. Oro, Deus, para que Tu possas cada dia mais dar entendimento, dar sabedoria, dar ânimo, Senhor Deus. Nós sabemos que não é fácil estar na liderança, estar à frente, principalmente, Deus, porque não está só tomando conta de vidas que vão se findar aqui neste mundo, mas Ele está também tomando conta de almas, Senhor Deus, que isso vai redundar para a eternidade, meu Pai. Com certeza, Ele vai ser muito cobrado, Senhor Deus, porque Ele tem essa responsabilidade, e nós sabemos que Ele sabe disso, e com certeza isso pesa em seus ombros. Abençoa, Senhor Deus, nosso pastor, para que ele possa descansar em Ti, confiar que Ele tem feito a Tua obra com zelo, com amor, que Ele possa descansar em Ti, sabendo, meu Pai, que Ele tem cuidado das ovelhas que Tu deste para Ele. Protege o coração do meu pastor, protege a mente do meu pastor, abençoa, Deus, a Andréia, sua esposa, abençoa a Karina, a Cássia, Senhor Deus, suas filhas, que nós, Senhor Deus, como igreja, possamos estar cada dia mais amando essa família, Senhor Deus, cuidando, zelando pela saúde, Deus, mental, espiritual. Meu Pai, ajuda-nos a amar, Senhor Deus, essa família, e a orar, a interceder, porque sabemos que a batalha não é somente física, Senhor Deus, não é somente o cansaço, não é somente o sono, a fome, é uma batalha espiritual também, Senhor Deus. E com certeza, essa família sofre sim por essa ação espiritual. Mas a Tua palavra diz que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabemos que o Teu poder tem repousado sobre a família do meu pastor, da vida da Andréia, das meninas, Senhor Deus, e que Tu vai continuar cuidando dessa família. Oro pela liderança em geral, os presbíteros, Senhor Deus, diaconisas, diáconos, Senhor Deus, e cada um deles, meu Pai. Ser com cada um, meu Pai. E não deixa que as frustrações ou muitas das vezes também a falta de consideração das ovelhas venha enfraquecer a caminhada dessa liderança. Mas que eles possam estar sempre firmados em Ti, olhando para o consumador da nossa fé, que é Cristo. É Ele que é o nosso alvo, é a Ele que nós estamos caminhando e é com Ele que nós vamos, Senhor Deus, sabemos que passar a eternidade. E é em Cristo Jesus que nós buscamos, somente nele, a força para a nossa caminhada. Fica conosco, Deus, ainda no decorrer dessa noite. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso culto, nossa adoração, e que tudo que façamos ainda nessa noite seja para honra e glória somente do Teu nome. É no nome do Teu Filho que eu peço, hoje e para sempre. Amém. Pastor? Então, irmãos, mais uma vez, boa noite. Ficamos gratos em ver aí todas essas famílias, né? Tantas famílias aí participando
do nosso culto e só nos resta agradecer a Deus. As nossas informações seguem, né? Amanhã, ainda quinta, né? Sexta-feira, teremos o culto matutino de manhã, às 6h30, das 6 às 7. E nós não estamos gravando o culto matutino, apesar de que hoje eu gravei, mas nós não vamos utilizar essa gravação. Nós decidimos, eu estive hoje com o Mateus e avaliando o que iríamos fazer. E só para informação, nós vamos gravar apenas como se fosse um devocional, os salmos que nós estamos estudando, para a partir da semana que vem, colocar no grupo do WhatsApp da igreja, depois do culto matutino, sempre às 7 horas, para quem quiser ver os salmos, né? Mas o culto completo, né, com tudo que acontece no culto, é só para quem participar pelo Zoom, tá? Então, a partir de segunda-feira, teremos aí um pequeno vídeo com o conteúdo do devocional do culto matutino. Mas o culto matutino vai seguir normal, de terça a sexta, sempre às 6h30 da manhã, tá? Culto ali como nós estamos fazendo. E domingo, o nosso culto, de manhã, o culto presencial, às 9 horas, e à noite, às 18 horas, o nosso culto ainda pelo Zoom, ainda online, tá bom? Então, irmãos, esses são nossos avisos e que Deus abençoe cada uma das nossas famílias, uma boa noite mesmo a todos, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que os casos, né, do Covid que vão diminuindo, que Deus abençoe, para que a gente possa ter mais liberdade de cultuar na presença, na comunhão da igreja, e que Deus nos abençoe com as vacinas, Deus nos abençoe com o livramento, e que tudo vá a bom termo, segundo a boa mão do Senhor. Amém. Amém.